especial, mas eu não tô me lembrando que dia que é hoje. Sandra, você lembra que dia que é hoje? Tem alguma coisa especial acontecendo hoje. Especial, mas não é, Bruna, você lembra o que é hoje? E, gente, eu não lembro não. Ô, Luca, você lembra? Tem alguma coisa? Eu lembrar? Eu não me lembro não, pai. Você tem certeza que você não lembra de nada? É o culto do Brasil! Que maravilha nós estarmos juntos hoje de manhã. Todos nós, todas as igrejas do Brasil. Que alegria juntos podemos pensar em cada um de vocês, como Deus tem alcançado cada um de nós. Bem-vindo a todos hoje de manhã. Pela primeira vez na nossa história, estamos juntos, todas as igrejas do Brasil, louvando a Deus, com uma só voz, um só coração, um só desejo de agradá-lo. É muito especial saber que nós pudemos participar da implantação de todas as igrejas do Brasil, ou seja, apoiando financeiramente, espiritualmente ou até presencialmente. E quando éramos missionários na igreja em Belo Horizonte, a nossa primeira filha nasceu. É um privilégio pra mim poder saber que eu nasci na igreja de Belo Horizonte e que aos meus 4 meses de idade eu participei do culto inaugural da igreja de Brasília. Depois disso, durante 17 anos eu participei da igreja de São Paulo e hoje eu faço parte da igreja do Rio de Janeiro. E é tão incrível pra mim poder saber que eu tenho irmãos em tantas partes do Brasil. Isso aí, em todas as partes do Brasil, que alegria! Queria convidar meu filho para ler uma escritura para nós. Então vamos ler Efésios 4:4. Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Que incrível nós podemos pensar isso. Que Deus está em todos nós, em cada um de nós, em cada lugar do Brasil, em todo momento. E saber que por meio de nós Deus está agindo, levando o Evangelho para todos os cantos do Brasil. Hoje de manhã para nós é um privilégio. Privilégio saber que tem irmãos lá no norte, no sul, no leste e no oeste, todos juntos. Vamos adorar esse Senhor, um só Senhor, uma só fé. Cantamos as mesmas canções, proclamamos a mesma fé. Nos alegramos hoje de manhã, porque juntos, com um só coração, um só desejo, queremos juntos adorar esse Deus maravilhoso. Uma alegria, venham conosco, vamos adorar a Deus juntos nesse culto. Oi pessoal, eu sou o Marco. Eu sou a Priscila, nós estamos aqui da igreja de São Paulo. E é uma alegria participar desse culto especial com todas as igrejas do Brasil junto com vocês. Meu nome é Marlúcio. Meu nome é Vanice. Em nome da Igreja do Sul Fluminense, nós desejamos um ótimo culto a todos. Meu nome é Djalma, essa é minha esposa Dulce. Abraço para vocês em nome de todos os irmãos da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Tchau! Bom dia a todos, meu nome é Evarista, ou Eva, eu sou da Igreja de Brasília e é um prazer muito grande estar aqui, então quero que todos sejam muito bem-vindos, tá? Um super abraço! Oi, bom dia! Somos a família Vidal. Estamos aqui representando a Igreja de Campinas e queremos desejar a todos um excelente culto. Tchau! Tchau, tchau. Olá, irmãos, que alegria poder estar aqui com vocês. Eu sou o Luiz Carlos, eu represento a Igreja no Lar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um forte abraço. Somos a Igreja de Cristo em Cláudio, Minas Gerais. É uma alegria poder participar com vocês desse culto online. Adeus, que Deus abençoe. Olá, bom dia, eu sou Paulo Machado. Eu sou Valéria Machado. Nós queremos estender um grande abraço dos irmãos aqui de Goiânia para todos vocês. Um abraço a todos. Um abração. Olá, Orlando, Regi e Thiago, estamos representando a Igreja de Guarulhos. Um beijo e um abraço para todos. Olá, irmãos, um abraço a todos em nome da Igreja do Recife. Olá, irmãos, eu sou a Vânia, aqui da Igreja de Ribeirão Preto. Esses são meus filhos, o Pietro e a Estela. Que alegria poder estar com vocês aqui hoje. Tenham todos um excelente culto. Tchau! Oi, eu sou o Henrique. E eu, Eliana. E em nome de todas as igrejas do estado do Rio de Janeiro, desejamos um ótimo culto para todos nós. Somos a Igreja de Salvador e gostaríamos de dar um excelente bem-vindo para as igrejas de todo o Brasil. Se achegue! Olá, bom dia. Eu sou a Carol, aqui da Igreja de São José do Rio Preto. E eu e os meus irmãos estamos muito felizes de poder participar com vocês desse culto nacional. Espero que vocês estejam animados. Nós somos da Igreja de Cristo Internacional de São Gonçalo. Estamos muito felizes em participar dessa celebração ao Deus Todo-Poderoso. Que tenhamos um excelente culto. Somos da Igreja de Cristo de Belo Horizonte
e desejamos a vocês um ótimo culto. Olá, irmãos do Brasil, somos a Igreja de Belo Horizonte e vamos começar nosso primeiro culto nacional. Que bom chamar-te, meu Senhor, poder sentir o teu amor e uma voz reconhecer, não importa como estou, pelo Espírito viver, tua paz invade meu ser, tua palavra me faz crescer. Que bom chamar-te, meu Senhor, poder sentir o teu amor e mal posso esperar pra tua face conhecer, tua glória contemplar e ao teu lado permanecer, para a eternidade viver. Senhor, tu és uma fonte de alegria e esperança que nos traz a paz e traz poder pra lutar a cada dia e as forças renovar. Senhor, tu és uma fonte de alegria e esperança que nos traz a paz, que traz poder pra lutar a cada dia e as forças renovar. Que bom chamar-te, meu Senhor, poder sentir o teu amor e mal posso esperar pra tua face conhecer, tua glória contemplar e ao teu lado permanecer, para a eternidade viver. Senhor, tu és uma fonte de alegria e esperança que nos traz a paz e traz poder pra lutar a cada dia e as forças renovar. Senhor, tu és uma fonte de alegria e esperança que nos traz a paz, que traz poder pra lutar a cada dia e as forças renovar. Que bom chamar-te, meu Senhor, que bom chamar-te, meu Senhor, que bom chamar-te, meu Senhor. Rio, agora é com vocês. Como prestar louvor ao maior maestro, o criador do som, se me faltar coração, se não for sincero, cantar será em vão. Como prestar louvor ao maior maestro, o criador do som, se me faltar coração, se não for sincero, cantar será em vão. Deus fez os sons, criou os tons, gerando notas e melodias, as afinações, as vibrações, criando acordes e a harmonia, os tons percussivos, os tons relativos, os improvisos, o choro e o riso. Ele inspirou canto das baleias e orquestrou a natureza inteira. As aves do céu cantam seus arranjos. Como será o louvor dos anjos? Como prestar louvor ao maior maestro, criador do som, se me faltar coração, se não for sincero, cantar será em vão.
sonoras e os idiomas, os ritmos, os timbres e as comas, as frequências e as ressonâncias, as cadências e as dissonâncias, dos peixes tessituras e o rugir das feras, a reverberação e o eco das cavernas, o estrondo do trovão e o uivo dos ventos, os ruídos, os compassos e os andamentos. Deus fez o canto dos homens com suas rimas e poesias, um maravilhoso acorde maior, perfeito em sua alegria, os sons do que penso, a pausa e o silêncio. Sons percussivos, os tons relativos, os improvisos, o choro e o riso. Ele inspirou o canto das baleias e orquestrou a natureza inteira. As aves do céu Cantam seus arranjos. Como será o louvor dos anjos? Ele inspirou O canto das baleias e orquestrou a natureza inteira. as aves do céu. Cantam seus arranjos. Como será o louvor dos anjos? Bom dia, irmãos! Somos a Igreja de Salvador. É uma alegria estarmos juntos para poder adorar a Deus. Vamos juntos adorar. Cristo vive e é Senhor, o seu amor que libertou o pecador. Cristo vive e é Senhor, o seu amor que libertou o pecador. Só o Senhor tem o poder de me dar forças pra vencer e a justiça permanecer. Cristo vive e é Senhor, e seu amor que libertou o pecador. Cristo vive e é Senhor, e seu amor que libertou o pecador. Deus é perfeito em tudo que faz ao lado dele. Fico em paz, mas a palavra é tão eficaz. Cristo vive e é Senhor, seu amor que libertou o pecador. É poderoso, se humilhou por minha causa, se entregou, mas a vitória ele conquistou. Cristo vive e é Senhor, e seu amor que libertou o pecador. Cristo vive e é Senhor, e seu amor que libertou o pecador. Cristo vive, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, Cristo vive, Cristo vive. Olá, irmãos, meu nome é André, eu sou de São Paulo. Olá, irmãos, eu sou a Paula, sou da Igreja de São Paulo, mas fui batizada em Salvador, sinto muita saudade dos irmãos. E hoje é um privilégio poder estar participando desse culto nacional e poder matar a saudade dos irmãos de Salvador. Amém. E esse é o momento da nossa ceia. Eu gostaria que vocês fossem até 1 Pedro, no capítulo 1, versículos do 18 ao 20. Diz assim: Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo,
como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Irmãos e irmãs, essa escritura aqui ela fala de um grande presente, de um maravilhoso presente de Deus para nós, para você, para mim, para Paula. Um presente muito valioso, mais valioso até do que prata, do que ouro, como diz na escritura, mais valioso do que qualquer coisa que possa existir. Pense quando você quer dar um presente para alguém que você ama muito, alguém que você gosta muito. Você vai procurar comprar algo que você julga ser bem importante, algo que você julga ser valioso, para você mostrar para a pessoa o quanto ela é importante para você. Deus fez assim conosco, Deus fez dessa forma. Ele mandou o que era mais importante, o teu filho, Jesus, para morrer no nosso lugar. Pense, quanto vale uma vida? Ou quanto vale a vida de um filho para um pai ou para uma mãe? Imensurável, né? Não dá para dimensionar esse valor. É esse amor que Deus tem por você, por nós. Ele enviou teu filho, Jesus, para morrer no nosso lugar e limpar dos nossos pecados, nos redimir e hoje estarmos em paz com Deus. Esse presente nos trouxe paz com Deus. E através desse presente ganhamos vários dons. O dom do Espírito Santo, que é incrível. Recebemos o amor, a graça de Jesus. Recebemos perdão dos nossos pecados. Isso é incrível. Por conta de um presente sensacional que não tem valor, que não tem como a gente expressar quanto valeu isso. Não, foi algo gratuito que ganhamos. E que no momento da ceia possamos refletir sobre esse presente e refletir sobre os brindes que tem a nossa família, a nossa igreja, nossos irmãos, as pessoas que estudaram a Bíblia com a gente. Isso é um brinde. Que possamos refletir sobre esse presente. Então, irmãos, nesse momento da ceia, onde vamos comer do pão, que simboliza o corpo de Cristo, e o suco de uva, que simboliza o seu sangue, possamos meditar o quanto nós somos valiosos para Deus e o quanto Ele nos ama, enviando o seu Filho Jesus por nós. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigada, Pai, por esse dia, obrigada por esse culto incrível que está acontecendo, que é esse culto nacional. Obrigada por o Senhor nos dar o privilégio de poder estar com nossos irmãos, poder ceiar com eles. Não estamos juntos como um corpo de Cristo, mas estamos juntos através das redes sociais, que o Senhor deu inteligência incrível para o homem poder realizar esses aplicativos. Eu sei que estamos passando por um momento difícil e delicado no mundo, mas que o nosso contato com nossos irmãos seja cada vez mais forte, cada vez mais unido. Então, muito obrigada, Pai, por essa ceia. Por favor, que a gente possa refletir sobre esse presente incrível que ganhamos, que não tem valor, e que a gente possa também refletir nos brindes que através da morte de Cristo ganhamos também. Assim eu te oro imensamente grata. Fica com o resto do nosso culto, Senhor, por favor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ao único que é digno de receber a honra e a glória
dia, Brasil! É muito bom estar com vocês aqui, espero que todos estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Rômulo, eu sou daqui da Igreja do Rio de Janeiro e pelo sotaque é muito óbvio. Esse é o momento das nossas ofertas, mas antes a gente vai ver 2 vídeos sobre o que a graça de Deus tem feito nas igrejas de Goiânia e de Ribeirão Preto, tá bom? Vamos lá! Bom dia, eu sou Daniel de Goiânia. A Bíblia fala assim: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças a Deus em todas as circunstâncias. Queremos muito agradecer o Fundo de Missões por proporcionar ajuda à Igreja de Goiânia. Através dessa ajuda, só no último ano foram 5 batismos e o começo do nosso ministério de jovens e universitários. Nos alegramos de fazer esse grande trabalho do Evangelho. Tem sido um ano de grande crescimento e de grande impacto aqui em nossa cidade. Obrigado por suas ofertas, por todas as suas orações e por todo o seu amor. Grande abraço para todos. Na primeira carta de João, capítulo 3, João fala aos irmãos a respeito do amor, dizendo: Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. No último ano nós, da Igreja de Ribeirão Preto, tivemos grandes desafios, mas também muito aprendizado. Temos amadurecido em nosso entendimento a respeito do que significa ser igreja e tentado fortalecer nosso sentimento de comunidade e família. Tivemos a oportunidade de mudar nossos locais de cultos, que antes era numa garagem, para um espaço maior, acolhendo mais pessoas e criando um espaço de comunhão e relacionamento, até mesmo fora dos horários de culto. 4 pessoas foram batizadas no ano de 2019, entre muitas outras que tiveram a oportunidade de ouvir e conhecer a boa notícia a respeito de Jesus. Tudo isso e muito mais só foi possível porque vocês, irmãos, têm nos amado em ação e em verdade. Obrigado por suas ofertas, obrigado por suas orações e obrigado por toda a ação de amor por nossas vidas. Oramos para que vocês continuem perseverando na missão de Cristo e juntos possamos caminhar para a eternidade com Jesus. Muito legal, né? Irmãos, essas igrejas têm sido ajudadas, em parte até mesmo sustentadas, pelo dinheiro das nossas ofertas, como o Brasil para o Fundo de Missões. Em várias partes do Novo Testamento, a gente percebe o princípio da generosidade nas ofertas. Um princípio em que as igrejas se juntavam, se mobilizavam para contribuir para a obra de Deus. Em alguns momentos, elas cuidavam dos necessitados de determinadas regiões. Mesmo passando por aflições, por sofrimentos, perseguições, essas pessoas se juntavam para cuidar dos necessitados. E graças a Deus a gente tem visto isso, essa generosidade, no nosso meio hoje por causa da pandemia. Em outros momentos, essas igrejas também se juntavam e se mobilizavam para cuidar de ministros, para ajudar missionários e para cuidar de igrejas. E essas pessoas não faziam isso por obrigação ou por uma moeda de troca para com Deus, uma forma de barganhar com Deus. Não era isso. Mas esse princípio ele é regido pela gratidão e pelo exemplo de Jesus Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 8 e 9, diz assim: O que eu estou querendo é que conheçam o entusiasmo com que as igrejas da Macedônia deram as ofertas, para que assim vocês vejam se o amor de vocês é verdadeiro ou não. Porque vocês já conhecem o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor a vocês ele se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Eu queria encorajar cada um de nós a darmos nossas ofertas com generosidade e com constância, para ajudarmos essas igrejas, outros projetos e para que ainda outros projetos de missões venham a surgir no futuro. Eu queria pedir para que cada um de nós, na medida do possível, além das nossas ofertas normais, a gente pudesse se comprometer a contribuir para essas missões. Para fazer essas ofertas, basta que a gente faça nossas transferências bancárias normalmente para as nossas igrejas locais, mas que a gente identifique na transferência com a identificação para ofertas, para missões, perdão. E esse valor vai ser transferido para o fundo e vai ser gerido por eles, tá bom? Se você tiver alguma dúvida em como fazer isso, você pode pedir ajuda para o seu líder local,
para seu líder de igreja em casa e ele vai ter o prazer de te ajudar, tá bom? É isso, que Deus abençoe a todos nós, vamos fazer uma oração. Senhor, queremos te agradecer pela sua generosidade para com nossas vidas, Pai. Pelo Senhor ter se tornado pobre, mesmo sendo rico, se tornou pobre para que a gente fosse enriquecido pelo teu amor por nós. Queremos pedir ao Senhor para que o Senhor ajude cada uma dessas igrejas, cada um desses projetos missionários. Dê forças aos irmãos que têm dado as suas vidas pelo avanço do teu evangelho, Deus, por favor. Que o Senhor, que o teu Espírito possa abençoá-los lá, que o seu Espírito possa nos abençoar nas nossas cidades, nos nossos contextos. E que o Senhor também dê sabedoria, por favor, para os nossos líderes, na administração desse dinheiro, na administração e planejamento dessas missões, Senhor, por favor. Te amamos, te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que oramos, gratos. Amém. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor todo tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria todo tempo. Tenho amigo, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro,
fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. E eu sou grato. Muito bom a gente estar juntos aqui. Que alegria as igrejas do Brasil estarem podendo se reunir juntamente. Eu queria começar hoje dando um abraço em você, ainda que seja um abraço virtual, mas um grande abraço. Se você não pode dar um abraço em mim, pessoalmente, dá um abraço na pessoa ao seu lado aí. Mas é uma alegria muito grande a gente poder estar juntos aqui, como igreja no Brasil. Eu lamento muito pelo pessoal de Goiânia, que estava na expectativa talvez de ouvir uma outra pessoa e vai estar encalhado aqui comigo. Mas de qualquer forma nós vamos entrar na palavra de Deus. E eu espero que isso possa te encorajar, te desafiar e te trazer para mais perto do plano de Deus para as nossas vidas. Algumas semanas atrás nós tivemos um culto com as igrejas de língua portuguesa. Tivemos pessoas de Angola, de Moçambique, algumas igrejas do Brasil e alguns conhecidos nossos, amados nossos que estão em Portugal agora, também estavam participando desse culto. E é importantíssimo lembrarmos do fato de que a língua portuguesa é falada no mundo mais do que a língua francesa. Mais pessoas falam português no mundo do que falam francês. Eu sei que isso pode surpreender alguns, mas nós estamos falando aí de 290 milhões de pessoas ao redor do mundo que falam português. Recentemente, eu e Leslie mudamos. Há uns 6 meses atrás, nós mudamos do lugar onde vivíamos. Alguns conheceram a casa onde nós vivíamos. Na verdade, nós estávamos naquela casa já há alguns anos, porque era onde a igreja se reunia aqui em Goiânia. E aí a igreja começou a se reunir num outro local, então perdeu meio que o propósito da gente continuar naquela casa. Então por algum tempo a gente estava procurando por um novo local para nos mudarmos. E a gente queria que fosse um apartamento, porque na fase da vida que nós estamos agora, um apartamento talvez fosse algo melhor. E nós estávamos procurando, especialmente Leslie, procurando aqui, ali e tal. E era difícil você encontrar algo que se encaixasse dentro do que ela gostaria e dentro do orçamento que nós tínhamos. E tinha esse apartamento em particular, muito bom, bem centralizado na cidade, e que Leslie via o valor desse apartamento. Esse apartamento para ela era, olha, vale o que estão pedindo. Eu, por outro lado, não estava muito certo de que o valor daquele local era de fato o que a gente não somente deveria pagar, mas podia pagar. E havia aí uma discrepância entre reconhecer o valor e, consequentemente, pagar o preço. Acabou que depois de muita negociação, a gente acabou mudando para esse apartamento, que é um excelente apartamento, mas tiveram que baixar bastante o preço para que pudesse encaixar o valor que Leslie via com o preço que eu estava disposto a pagar. E isso é com todas as coisas em nossas vidas. Nós só pagamos o preço daquilo que nós reconhecemos o valor. Se nós não vemos o valor, dificilmente a gente vai pagar o preço. Por 20 anos,
entre 1980 e 2000, nós começamos de uma igreja e fomos a todas as nações do mundo que tinham uma cidade de pelo menos 100 mil habitantes. Nós começamos uma igreja nessas nações. Em 20 anos, nós praticamente alcançamos 150 nações. E isso só foi possível porque jovens, eu inclusive, e muitos dos que estão me ouvindo hoje, estavam dispostos a deixar qualquer coisa, eram recém-formados, alguns na verdade nem tinham terminado ainda a faculdade, mas reconhecendo o valor daquilo que eles estavam vendo, daquilo que eles estavam aprendendo, eles estavam dispostos a pagar o preço. E o preço muitas vezes era deixar o conforto para ir para qualquer lugar. E em 2 décadas, nós alcançamos basicamente o mundo todo de uma única igreja. Jesus, na verdade, fala um pouco sobre isso. E eu gostaria que nós pegássemos e abríssemos nossas Bíblias aqui, numa parábola que Jesus nos conta. E essa parábola se encontra no Evangelho de Mateus. E nós vamos ler o versículo 44 a 46. Mateus 13, versículo 44 a 46. E diz assim lá em Mateus 13, 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. E Jesus está falando aqui do reino dos céus, Jesus está falando aqui do reino de Deus, Jesus está falando aqui do que está por vir no futuro, mas Jesus está falando também das boas notícias que nós, discípulos de Cristo, podemos estar anunciando para as pessoas, da igreja que ele constituiu antes dele ascender aos céus. Ele fala sobre a pérola que isso é. Nós só conseguimos deixar aquilo que era tão precioso para nós, como nossas carreiras, como aquilo que os nossos trabalhos, alguns deixaram as faculdades, porque nós acreditávamos que aquilo era uma pérola de grande valor. A questão que eu tenho para cada um de nós hoje é: você reconhece a pérola de grande valor que tem sido colocado nas suas mãos? Como eu falei, nós temos à nossa frente não somente a responsabilidade pelas nossas cidades, e quando eu falo responsabilidade, é o que Jesus nos deixou em Mateus capítulo 28, de ir anunciar, de ir fazer discípulos em todas as nações. Começando, ele fala aqui, em Jerusalém. Eles deveriam anunciar aquilo lá. Começando na nossa cidade, onde nós estamos, nosso bairro, na nossa vizinhança, e indo por todas as partes. Talvez o maior talento que eu e você tenhamos seja o talento de falar português. Eu aprecio muito missionários que têm vindo de outras partes do mundo, missionários americanos, que começaram a igreja em São Paulo. Mas eu também sei que existe um mundo de língua portuguesa que ainda precisa ouvir as boas notícias. Por muitos anos, desde que nós chegamos aqui em Goiânia, já tem 6 anos que nós estamos aqui, nós queríamos começar um ministério de jovens. Queríamos começar um ministério universitário. Queríamos começar um ministério que alcançasse a nova geração. Para que a gente pudesse continuar avançando. E eu me lembro que vários jovens acabaram se animando com a ideia de vir para Goiânia. E por alguma razão, seja ela pessoal, por família, ou relacionada com o momento em que eles estavam vivendo, ou escola, ou trabalho, eles acabaram decidindo não vir. E as coisas vão acontecer em nossas vidas, né?
Muitos desafios às vezes aparecem. No entanto, uma coisa me chamou muita atenção. É que muitas vezes, quando eu conversava com alguém, e depois de conversar e a pessoa expressar que não ia dar por esse motivo ou por aquele motivo, às vezes eu ouvia a expressão, não vai ser sábio fazer isso agora. E às vezes eu ficava pensando, não vai ser sábio. E eu ficava pensando no conceito de sabedoria. De onde vem esse conceito de sabedoria? Porque, na verdade, o que Jesus falava era algo um tanto diferente do que o conceito de sabedoria que muitas vezes nós temos. Em Lucas capítulo 14, no versículo 33, ele fala, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. No capítulo 6 de Mateus, no versículo 33, ele fala, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. E eu ficava me perguntando, de qual sabedoria nós estamos falando aqui? Da sabedoria que vem de Jesus Cristo? Da sabedoria que vem da palavra dele? Ou de uma sabedoria humana? E eu ficava imaginando uma pessoa solteira, não tem filhos, não é casada, talvez tenha terminado a faculdade ou talvez nem tenha começado a faculdade, não tem um trabalho tão formidável assim, mas está preocupada, tão preocupada com o seu futuro. E eu não estou dizendo aqui que você não vai estar planejando coisas na sua vida, mas de onde tem vindo essa sabedoria que muitas vezes nós estamos falando dela? E aí quando eu me fazia essa pergunta, eu ficava pensando, isso não vem de um jovem de 20 e poucos anos, isso vem de gerações anteriores a esse jovem. Talvez algumas pessoas da minha geração, da geração de muitos de nós aqui, que por alguma razão se frustrou com alguma coisa no passado, talvez tenha ainda no seu coração alguma raiz que não está resolvida no que diz respeito a algo que ele talvez tenha deixado, que ela talvez tenha deixado. E aí nós temos que nos perguntar, por que é que eu tenho essa preocupação tão grande em ser sábio? Infelizmente, sábio aos olhos dos homens. Porque é verdade, você deixar a sua carreira, você deixar algo muito importante para você, é algo que aos olhos dos homens parece bastante problemático. Existe um professor amigo meu aqui da UFG, e ele às vezes me encontra, a gente não trabalha no mesmo edifício, nada disso, na verdade em campuses diferentes, e às vezes ele me encontra, e sempre quando ele me encontra, ele conhece um pouco da minha história, e ele fala, Alcides, o que você está fazendo aqui, Alcides? Vai lá estar com seus filhos, vai lá onde você tem uma estabilidade econômica melhor. De fato, aos olhos do mundo, algumas coisas que nós fazemos não são sábias. Porém, nós não somos aqueles que vivem pelo que a gente vê, mas vivemos pela fé. E eu queria perguntar para você hoje, você tem vivido pela fé? Alguns, às vezes, amigos do passado, conhecidos do passado, pessoas da minha geração que conheceram a igreja há 30 anos atrás, trazem à tona algumas coisas como, não, lembra do que aconteceu com a gente? E eu fico pensando aqui comigo, o que aconteceu com a gente? Na verdade, o que aconteceu com a gente foi algo incrível que aconteceu com a gente. Ver a igreja sair de uma única igreja em 1979, em 1980, para igrejas no mundo todo, 2 décadas depois, isso foi um negócio incrível que aconteceu conosco. Não, mas as dificuldades, entregamos tudo, fomos para o ministério, depois tivemos que recomeçar tudo de novo. Que privilégio é esse que nós tivemos? De entregar tudo e poder recomeçar várias vezes, na verdade. Eu recomecei várias vezes e alguns de vocês também.
Que privilégio enorme nós tivemos. Não, mas foi tão difícil. Quão difícil foi isso? Procurar novos empregos? As pessoas fazem isso todos os dias ao nosso redor, procurar novos empregos. Voltar para a escola? Não, na verdade, Alcides, eu deixei a faculdade e acabei nem fazendo faculdade. Meu amigo, se isso é um desejo que está no seu coração, vai fazer a faculdade. Eu fui fazer o mestrado com quase 52 anos de idade. Mas não deixe que algumas raízes amargas tomem conta do seu coração. A lição a ser aprendida aqui não é a lição de olha o que nós passamos, mas sim a lição de olha o que Deus tem feito. Eu vejo a vida de cada um que por alguma razão deixou casa, deixou carreira, deixou trabalho, deixou família. E eu vejo, Deus tem te abençoado com boas casas para morar, com bons carros, com bons trabalhos. Você tem com o que suprir as necessidades da sua família. A lição, meus amigos, não é olha o que nós passamos, mas sim, olha o que Deus tem feito em nossas vidas. Quem de nós aqui tem passado necessidades? Na verdade, nós somos privilegiados porque podemos deixar coisas que eram importantes para nós, porque reconhecemos que era uma pérola de grande valor. E o que eu gostaria, na verdade, de incentivar cada um de nós aqui hoje é para que nós estejamos entendendo a pérola de grande valor que nos tem sido dada. Romanos capítulo 5, no versículo 3, o apóstolo Paulo diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter provado, e o caráter provado, esperança. Será que nós estamos tentando privar os nossos filhos, estamos tentando privar as novas gerações de ter esse caráter provado? De crescer e ser uma pessoa que agora entende esperança? Uma pessoa que tem perseverado? Ou estamos poupando a eles de entregar tudo? Porque, na verdade, eles reconhecem o valor da pérola que eles têm. Na verdade, eles precisam ouvir de cada um de nós que, meu amigo, eu entreguei tudo e valeu a pena. E não, será que vai ser sábio você entregar tudo? É sábio sempre entregar tudo. Não aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus. Isso vai produzir caráter. Isso vai produzir caráter em cada pessoa. Produziu caráter em nós. Na verdade, nós estamos aqui hoje ainda, com os nossos 50 e tantos anos de idade, alguns 60, confiantes em Deus. Por quê? Porque nós pagamos o preço, porque reconhecemos o valor daquela pérola. Alguns dizem, eu deixei a faculdade. Vai fazer a faculdade, meu amigo. E enquanto você faz a faculdade, conheça alguns jovens e ajude esses jovens a entender o que realmente importa na vida, que é ser discípulo de Jesus Cristo. Minha carreira tem sido uma carreira de recomeços. E Deus tem me abençoado tremendamente. Cada vez que eu recomeço, eu vejo Deus abençoando mais. Quem poderia imaginar que um homem de quase 60 anos de idade ia estar trabalhando para conseguir o seu doutorado? Só Deus pode fazer isso. Eu nunca consegui dar mais para Deus do que Deus tem dado para mim. Nunca, em nenhuma circunstância. E olha que eu tentei. Olha que eu deixei muitas coisas muitas vezes. Fui para lugares onde você poderia pensar, que loucura isso. Mas Deus sempre me deu mais. E eu aprecio muito os jovens dessa nova geração que tem se levantado aqui no Brasil para liderar. Eu tenho visto alguns que têm se tornado tempo integral na igreja aqui no Brasil. Tenho visto outros jovens que têm vindo de outras partes do mundo, dos Estados Unidos, para ajudar aqui. Aprecio demais o que eles têm feito. Mas eu queria que cada um de nós pudesse fazer isso. Afinal de contas, o que é que nós vamos poder
dizer para os 290 milhões de pessoas no Brasil, em Portugal, em Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, no Timor-Leste, na Guiné Equatorial, em Macau, em Cabo Verde, Moçambique, Angola, e ainda um pedacinho da Índia, chamado Goa, que falam português. O que nós vamos dizer para eles? Se nós não abraçarmos isso e compartilharmos com ele essa pérola de grande valor. Em 1 Coríntios capítulo 4, no versículo 10, Paulo fala: nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Meus amigos, é momento de nós sermos loucos por causa de Cristo. Paulo provavelmente tinha uma formação educacional melhor do que todos nós juntos aqui misturados. Ele era um tipo de pessoa que podia dialogar, discutir com pessoas que tinham sido treinadas pelos melhores filósofos da época na Grécia. Ele tinha esse tipo de instrução. E ele deixou tudo. Passou por dificuldades financeiras. Entregou tudo que tinha. Foi considerado louco aos olhos do mundo por amor a Cristo, porque ele reconhecia o valor dessa pérola. Às vezes eu aprecio muito as novas situações pelas quais a gente passa. Essa situação, por exemplo, da quarentena. Eu gosto dessas situações porque cada situação que a gente passa revela os nossos corações. Nossos corações são revelados. E às vezes eu assisto o culto de um lugar, o culto de outro lugar, e muitas vezes eu estou checando, e eu sei mais ou menos o número de pessoas que aquela igreja normalmente tem, ou a membrosia daquela igreja, e eu olho e eu vejo o número de pessoas que está ligada ali naquele vídeo, naquele momento, seja no Facebook, seja no YouTube. E às vezes é uma igreja com algumas centenas de pessoas, e eu vejo lá 80, 90, 100, 120. E eu fico pensando, puxa, não existe uma situação mais fácil, mais conveniente do que você pegar o seu celular e você entrar naquele momento para assistir um culto junto com os irmãos. Ah, mas Alcides, você tem que entender, eu tava tendo que correr atrás de algo. Será que eu correr atrás de algo foi mais importante do que eu parar para estar com o meu amigo, a minha amiga, cultuando a Deus juntos? Tem algumas coisas que a gente poderia usar como desculpa, né? Como, por exemplo, não, meu filho estava com febre, então não podia ir à igreja, não podia ir ao culto. Puxa, com o celular na mão, eu posso cuidar do meu filho, ter o meu filho no colo e estar acompanhando aquilo lá. Não estava com diarreia? Puxa, você pode até ir no banheiro, você pode ir no banheiro. Você leva o celular no banheiro, não dá nem para usar isso como desculpa. Não estava viajando? Você pode parar o carro e acompanhar ali, juntos. A grande questão é, o que é que eu tenho me tornado ao longo desses anos? Eu tenho me tornado cada dia mais convicto sobre a pérola de grande valor? Ou eu deixei de ser discípulo para me tornar religioso? Há 33 anos atrás, agora no mês de julho, vai fazer 33 anos. E eu sou muito grato aos irmãos que compartilharam a palavra de Deus comigo, Edson Leão e Jim Brown. Eu fui desafiado a deixar de ser religioso para ser um discípulo de Jesus Cristo. E eu sou tão grato por isso. Mas às vezes quando eu vejo pessoas colocando trabalho na frente de assistir o culto, não tive que fazer um trabalho. Meu amigo, para o trabalho, liga o celular, você pode acompanhar. Ou qualquer outra desculpa. Eu fico pensando, onde é que está o nosso reconhecimento da pérola de grande valor? Não, eu vou assistir o culto depois, vocês não se preocupem. Eu acho que a gente está perdendo um pouquinho do ponto aqui. O ponto não é simplesmente assistir alguém falando, o ponto é o convívio com o corpo de Cristo naquele momento. E muitas das vezes a gente fala que vai assistir depois e nem assiste.
Ou se assiste, deixa o negócio ligado lá e começa a fazer outras coisas. E aí o questionamento para os nossos corações é: eu estou reconhecendo a pérola de grande valor que eu tenho, recebido das mãos de Deus? Em Levítico capítulo 10, eu vou ler uma passagem aqui. É uma passagem muito desafiante. Levítico, lá no Velho Testamento, capítulo 10, começando no versículo 1. Diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: foi isto que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. À vista de todo o povo, glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Lembra que ele estava falando aqui sobre os filhos de Arão que tinham sido mortos? Versículo 4. Então Moisés chamou Misael e Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e lhes disse: venham cá, tirem os seus primos da frente do santuário e levem-no para fora do acampamento. Eles foram e os puxaram pelas túnicas para fora do acampamento, conforme Moisés tinha ordenado. Então Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: não andem descabelados, nem rasguem as roupas em sinal de luto, senão vocês morrerão, e a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade, mas os seus parentes e toda a nação de Israel poderão chorar por aqueles que o Senhor destruiu pelo fogo. Não saiam da entrada da tenda do encontro, senão vocês morrerão, enquanto o óleo da unção do Senhor está sobre vocês. E eles fizeram conforme Moisés tinha ordenado. Depois o Senhor disse a Arão: você e seus filhos não devem beber vinho, nem outra bebida fermentada, antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar os israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Versículo 12, então Moisés disse a Arão e aos seus filhos que ficaram vivos, Eleazar e Itamar: peguem a oferta de cereal que sobrou das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, e comam-na sem fermento junto ao altar, pois é santíssima. Comam-na em lugar sagrado, porquanto é a porção que lhes cabe por decreto. A você e a seus filhos, das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, pois assim me foi ordenado. O peito ritualmente movido e a coxa ofertada. Você, seus filhos e suas filhas poderão comer num lugar cerimonialmente puro. Essa porção foi dada a você e a seus filhos como parte das ofertas de comunhão dos israelitas. A coxa ofertada e o peito ritualmente movido devem ser trazidos junto com as porções da gordura das ofertas preparadas no fogo, para serem movidos perante o Senhor com gesto ritual de apresentação. Esta será a porção por decreto perpétuo para vocês e seus descendentes, conforme o Senhor tinha ordenado. Ele continua falando aqui. Eu queria colocar alguns pontos rapidamente aqui. O que tinha acontecido aqui foi que Deus tinha dado algumas instruções bem específicas anteriormente sobre como deveria ser esse incenso que seria oferecido a Deus. E a gente não sabe exatamente se os filhos de Arão ofereceram algo que foi não de acordo com a receita exata que tinha sido colocada, ou se eles ofereceram no momento errado. Mas seja como for, eles fizeram a coisa à sua moda. Se nós vamos servir a Deus, meus amigos, tem que ser a moda de Deus, não a nossa moda. Se nós começarmos a querer adequar o que é conveniente para nós, a maneira como nós vamos servir a Deus, nós estamos caindo no mesmo erro que os filhos de Arão caíram. Nós já não estamos tendo mais Deus como Senhor.
nós estamos tendo o que é conveniente para nós como Senhor. Quando formos oferecer para Deus o que Ele espera de nós, no compromisso de discipulado, no compromisso de ir por todas as nações e fazer discípulos de todas as nações, nós devemos fazer como Deus quer que façamos, não da maneira como é conveniente para nós. Alcides, isso aí foi algo que foi falado no Velho Testamento? Não, na verdade, esse conceito, Jesus trabalhou bastante com esse conceito. Se a gente abrir em Mateus 22, para terminarmos aqui, no versículo 21, Jesus fala, Mateus 22, versículo 1, Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo, o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo, enviou outros servos e disse, digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Versículo 8, então disse a seus servos, o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para os banquetes todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou, presta atenção nisso, para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele perguntou, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Versículo 13, então o rei disse aos que serviam, amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Havia aqui, nessa história que Jesus contou, pessoas que tinham sido convidadas, mas tinham desculpas do porquê que não podia ser feito da maneira como o Senhor tinha preparado que fosse feito. Como o Senhor tinha preparado que eles participassem daquele banquete. Eu e você temos sido chamados para participar desse grande banquete. Nós estamos dando desculpas hoje do porquê que nós não podemos ter o mesmo tipo de compromisso. Mas teve uma pessoa que entrou no banquete lá. Só que o problema com essa pessoa é que ela não estava vestida com a vestimenta apropriada. Eu fico pensando, qual é a vestimenta apropriada que inapropriada que alguém pode ter dentro da igreja? E a vestimenta inapropriada, meus amigos, é quando nós estamos na igreja, mas o nosso coração está em outras coisas. Nós estamos preocupados com a política, nós estamos preocupados com a economia, nós estamos preocupados com o futuro nosso, dos nossos filhos, seja lá do que for. E a nossa vestimenta não é a vestimenta de um discípulo, é simplesmente a vestimenta de uma pessoa religiosa. Deus quer que eu e você tenhamos a vestimenta de discípulos nas nossas vidas, de pessoas que têm entregue tudo, e não a vestimenta de religiosos. Um dos problemas com Arão é que Arão, ele não teve o pulso de lidar com as situações quando elas apareciam na frente dele. Isso aconteceu quando Moisés subiu ao monte e ele ficou lá com o povo de Israel e deixou que ele, na verdade, construiu aquele bezerro de ouro para que o povo pudesse adorar. Não teve pulso para liderar o povo. Ele na verdade, nem teve pulso para liderar os próprios filhos dele. Permitiu que eles fizessem qualquer coisa que desse na cabeça deles. Se nós estamos responsáveis, então, por algum grupo dentro da igreja, quanto maior é a nossa responsabilidade. Mas, Alcides, você não conhece o grupo pelo qual eu sou responsável? Conheço. Bem-vindo ao clube. Eu também passo por isso. Eu e você precisamos cuidar
e mostrar qual é o plano que Deus tem para a vida de cada um de nós. Talvez pegar essa parábola aqui, no encontro que você tem no meio de semana, e chamar cada um a olhar para si próprio e ver que tipo de vestimenta eu estou usando aqui. Eu estou usando uma vestimenta de discípulo ou uma vestimenta de religioso? Um pequeno passo de fé que qualquer um de nós tomar, Deus pode fazer grandes coisas com isso. Há 2 semanas atrás morreu, algumas semanas atrás, um pouquinho mais do que isso, algumas semanas atrás morreu um famoso apologista americano, indiano-canadense, na verdade, chamado Ravi Zacharias. Ele é um homem que influenciou pessoas no mundo todo, literalmente. E uma vez ele contou a história de como ele, como um jovem de 17 anos de idade, estava muito enfermo num hospital. E um homem veio e compartilhou com ele um Novo Testamento, dos Gideões, provavelmente. E trabalhou com ele um pouco, para que ele pudesse, conversou com ele, para que ele pudesse dar alguns passos na direção de Cristo. Se tornou cristão e se tornou um dos maiores apologistas que nós temos na nossa época atualmente. Ele compartilhou que numa conversa com esse homem, que compartilhou com ele pela primeira vez, esse homem disse: talvez Deus tenha me separado simplesmente para fazer aquele ato de compartilhar com você. E olha o que Deus tem feito na sua vida e como Ele tem usado você para grandes coisas. E obviamente Rabi falou: não, Deus te separou para muito mais do que isso. Você tem sido útil para muitas coisas no reino de Deus. Mas eu digo essa história porque nós não sabemos com quem é que nós vamos estar compartilhando. Talvez eu, Alcides, possa ser muito limitado, e sou muito limitado em algumas coisas, mas de repente Deus vai me usar para compartilhar com alguém que vai ser usado de uma forma extraordinária por Deus. Um pequeno passo de fé, meu e seu, nas dificuldades e com obstáculos que nós temos, pode ser usado de uma grande forma por Deus. Eu queria te encorajar hoje. Eu queria te desafiar hoje. Eu queria te chamar a reconhecer a pérola de grande valor que nos tem sido dada. E que o Senhor possa abençoar cada passo, por menor que ele seja, quando decidimos pagar o preço, porque reconhecemos a pérola de grande valor. Que Deus possa te abençoar muito e possa abençoar muito as decisões que cada um de nós estiver tomando nessa direção. Muito obrigado. Fugir
irmãos e irmãs de todo o Brasil. Eu me chamo Caio César, eu sou um dos líderes aqui da Igreja de Brasília. Já estive por alguns lugares, já morei em São Paulo, já estive em Salvador. E tem sido um prazer realmente poder estar essa manhã aqui com cada irmão e irmã desse nosso país, nesse culto tão maravilhoso. Queria muito agradecer a todos os irmãos que têm servido e feito esse culto acontecer. E eu vou dar aqui algumas boas notícias do que tem acontecido em todo o país, do que Deus tem feito em nossa família de igrejas aqui. E eu também vou contar com a ajuda de alguns irmãos e irmãs que vão estar me ajudando aqui a falar das boas notícias das suas regiões. E eu queria muito começar com o nosso querido irmão Marcos e também sua esposa Denise, que vão nos falar aqui as boas notícias lá de BH, também lá de Cláudio. Meus irmãos, é com vocês aí, Marcão. Muito obrigado. Irmãos, que alegria estarmos juntos, trazemos boas notícias aqui de Minas Gerais. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos, essa é minha esposa Denise. Nós queremos compartilhar com vocês o que Deus tem feito aqui em BH e também em nossa missão em Cláudio. Queria começar falando que Deus tem nos abençoado. Nossos irmãos têm tido a graça de ver seus filhos se convertendo. Queria apresentar para vocês o Tiago. Também queria falar com vocês, irmãos, da nossa alegria de ver a nossa irmã Cássia. Cássia é uma discípula de muito tempo na fé. A Cássia, por motivos de trabalho, teve que ir para o Pará. E ela sempre perseverando, muito conectada conosco. Um dia então, Deus o abençoou, Ernie voltou, passou um tempo aqui com ela. Começou a estudar a Bíblia virtualmente com os irmãos. E foi batizado no Rio Tocantins nesse fim de semana. Ficamos muito encorajados. Queria aqui passar para vocês o vídeo do batismo dele. Acompanhe com a gente. Só 23 anos orando por ele. Que demais a gente presenciar essa grande vitória, o Espírito agindo, e são novos tempos. Também agora a Denise vai compartilhar sobre Cláudio. Temos uma igreja incrível lá em Cláudio, uma cidade aqui perto de Belo Horizonte, a 2 horas daqui. E tudo começou com uma discípula. Começou a anunciar a mensagem e hoje nós temos 20 discípulos lá. E recentemente tivemos o batismo da Lohane. Quero que vocês a conheçam. Bom dia, irmãos. Meu nome é Lohane, eu sou da Igreja de Cristo em Cláudio, Minas Gerais, e estamos muito animados em poder ver o mover de Deus em nossa cidade. Eu tenho apenas 3 meses de batizado. Que Deus abençoe. Muito animador, não, irmãos? Bem-vindo aí nossos irmãozinhos, Tiago, Ernest e a Lohane. Agora, Caio, é com você. Obrigado, Marcão, pelas boas notícias de BH. Que legal a gente saber do que Deus tem feito aí em Minas Gerais. E também, agora vamos sair de BH, lá de Minas, e vamos lá para o Nordeste. Vamos saber das boas notícias do que Deus tem feito lá no Nordeste. Temos 2 irmãos que vão falar um pouquinho do que está acontecendo em Salvador e outros 2 irmãos vão falar um pouquinho do que está acontecendo lá em Recife. Então, Felipão, meu amigo, muito obrigado pela presença. Por favor, fale aí a sua grande notícia aí de Salvador. Obrigado, Caio. Bom dia, irmãos. Nós somos da Igreja de Cristo Salvador e quero dar uma boa notícia a vocês, né? Que minha mãe foi batizada. Amém. E depois de 10 anos estudando a Bíblia, né? Com os irmãos auxiliando, estudando com ela, orando, perseverando, né? Graças a Deus temos essa boa notícia para compartilhar com vocês. E que possamos continuar perseverando com nossas famílias. E agora vamos acompanhar nossos irmãos de Recife, dando boas notícias. Bom dia, igreja! Irmãos, o quanto é especial poder estar aqui com vocês nesse momento. Queria compartilhar o que Deus tem feito nesses últimos anos, nesses últimos dias em nossas vidas aqui no Recife, no Pernambuco. Há pouco tempo nós se mudamos de São Paulo com a família, viemos para cá para o Recife a trabalho e Deus não deixou de trabalhar. Deus tem transformado as nossas vidas aqui, com o batismo inclusive do meu filho Leonardo. Irmãos, eu sou muito grata pelo amor da igreja aqui de Recife, o amor dos irmãos pela vida do meu filho, pelo estudo, pela paciência que eles tiveram e o quanto Deus usou a vida deles, né? Então, irmãos, eu conheci a igreja com 5 anos de idade, com os meus pais, frequentei até os 14 e com 14 anos eu me afastei e depois de 10 anos eu conheci a igreja novamente, comecei a estudar a Bíblia aqui em Pernambuco. E foi algo muito bom em minha vida, algo maravilhoso. O batismo para mim foi inexplicável, uma sensação maravilhosa. Foi dia 17 de novembro de 2019 e fico muito feliz por estar fazendo parte do Reino de Deus. Obrigado, Rodrigo, Léo, Andréia. A gente se conhece desde lá de Osasco, eu cresci junto com o Léo, que especial essa boa notícia diretamente lá do Recife.
Muito legal também. Dona Celita, muito bem-vinda, minha querida, ao Reino de Deus. Que especial, viu, gente? Obrigado. Agora vamos ter umas boas notícias do que tem acontecido aqui na capital, aqui em Brasília. Nossas irmãs, a Sara e a Gleice, vão estar falando um pouquinho do que Deus tem feito aqui na nossa cidade, na nossa igreja. E também vamos ter algumas notícias também lá do Mato Grosso, lá do Campo Grande, do que tem acontecido por lá. E também nossos irmãos de Guarulhos vão estar falando o que Deus tem realizado na igreja deles lá em Guarulhos. Então, meninas, é com vocês. Muito obrigado, viu? Obrigada, Caio. Bom dia, Brasil. Aqui em Brasília também temos ótimas notícias. 2 irmãos foram apresentados aqui em Brasília, Marcos e Nathalie. Eles impactaram a igreja com seu coração servo. Também tivemos uma restauração do nosso querido irmão David e 7 batismos, entre eles da Areta, sua esposa, e do universitário Gabriel. É isso aí, e temos uma família aqui no entorno de Brasília, lá no Pedregal. Essa família tem encorajado e impactado tantas outras vidas, inclusive de seus familiares e amigos, e esses outros irmãos que foram batizados tiveram o primeiro contato com a igreja através deles. São eles a Juliana Piano, o Ebert e a Tati, que são da família deles, e o Raimundo e a Detinha, que são amigos de infância deles. Olha só que incrível! Então, desde que a quarentena começou, 10 novas pessoas foram acrescentadas ao Reino de Deus aqui. Agora queremos anunciar uma notícia muito especial. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 4 discípulos vêm se reunindo e impactando a vida dos seus amigos e familiares. Agora fiquem com as boas notícias de Guarulhos. Obrigada, meninas! Eu sou Elaine, esse é meu marido Fernando e nós estamos aqui para trazer boas notícias. A boa notícia é que Deus tem derramado muita graça na igreja. A média de assistência em 2011 eram de 15 pessoas. Já em 2020 são 140 pessoas. Honras e glórias sejam dadas ao nosso Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos. É contigo, Caio. Uau, que alegria! Eu espero que vocês estejam se encorajando aqui com as boas notícias até agora. Tem sido uma alegria enorme ver os milagres que Deus tem realizado aqui na nossa igreja em Brasília e também saber das boas notícias de Guarulhos, cara, que demais! E por falar em São Paulo, por falar em Guarulhos, vamos agora ouvir dos irmãos, o João e a Bia, são grandes amigos, vão estar falando um pouquinho do que Deus tem feito lá na cidade de São Paulo, também lá na igreja de Campinas. É com você, João! Olá, Caio! Olá a todos os ouvintes, eu sou o João, essa é a Bia, e nós fazemos parte da igreja de São Paulo. E agora nós vamos dar algumas boas notícias que têm ocorrido tanto em São Paulo quanto em Campinas. Aqui em São Paulo a gente já teve 14 batismos durante a quarentena, incluindo a Luísa, filha do Alexandre e da Ana Paula Gurgel, a Isabelle, filha do Márcio e da Suzane, e a Dona Cleibe, que é mãe do Francisco, um dos presbíteros daqui de São Paulo. E também em Campinas nós tivemos o batismo do Paulo e da Suzana, do Cristo, da Nilda e também da Sirlene, que é a irmã da Sirlei. E essas foram algumas boas notícias da igreja de São Paulo e da igreja de Campinas. É com você, Caio! Glórias a Deus, que maravilhoso! Muito obrigado, João, obrigado, Bia. Então, por último, vamos ter aqui as boas notícias do estado do Rio de Janeiro. Exatamente, vamos encerrar aqui com os grandes amigos, os nossos grandes irmãos cariocas. Vamos lá diretamente, vamos ouvir as boas notícias de São Gonçalo. Também vamos ouvir as boas notícias lá do Sul Fluminense. E o Gabriel vai nos falar as boas notícias da Igreja do Rio e da Baixada também. Vai ser incrível. Irmãos, é com vocês. Vamos lá. Bom dia, igreja. Meu nome é Sérgio. Meu nome é Lília. Nós somos da Igreja de Cristo aqui em São Gonçalo. Viemos trazer boas notícias. Apesar dessa pandemia que temos vivido no mundo, nossa igreja tem se mantido muito unida. Os irmãos compromissados com a palavra do Senhor, todos buscando estar unidos em Cristo Jesus. Queremos animá-los a poder continuar com o coração fiel a Cristo. Amém. Irmãos, nós somos da igreja aqui do Sul Fluminense. Nós temos irmãos em Barra Mansa, Resende, Volta Redonda. E tem um casal também que foi morar em Bananal, que fica aqui próximo a Barra Mansa. E com isso nós temos feito cultos uma vez por mês lá. Tem aparecido estudos, né? Temos feito uma parceria com os irmãos da igreja de Guarulhos. Então, peço a oração de todos vocês. Muito obrigado e um grande abraço. Oi, eu me chamo Oséias. Deus tem agido com sua graça nesse período de isolamento social no Rio de Janeiro. Testemunhamos o batismo do Edgar, do Renato, do Hudson e da Letícia.
E a generosidade da igreja tem aumentado as ofertas e todos os membros necessitados têm sido atendidos. E por fim, o projeto Crescer de reforço escolar recebeu uma doação do Hope Internacional que permitiu a compra de 50 cestas básicas para as famílias dos alunos do projeto. Temos sido testemunhas da bondade de Deus aqui na igreja. Devolvo para você, Caio. Amém, muito obrigado, irmãos e irmãs aí do Rio. Que demais ouvir as boas notícias aí. E que incrível ouvir as boas notícias também, né, de todo o Brasil, né, do Nordeste, do Centro, do Sudeste. Deus tem realizado grandes coisas e sabemos que Deus tem feito ainda mais coisas, não só nesses lugares que a gente falou, mas em várias outras cidades. Deus tem usado muitos irmãos e irmãs para espalhar o Evangelho, para espalhar o amor de Cristo, usando diferentes dons e talentos para que isso aconteça. Infelizmente a gente não tinha tempo hábil de passar todas as coisas nesse culto aqui, mas esperamos que o que foi dito tenha te encorajado, tenha te inspirado, tenha te trazido assim uma alegria realmente espiritual que vai te ajudar, que vai te inspirar a continuar na sua missão pessoal, naquilo que Deus tem te chamado a fazer. Eu só queria deixar claro, né, que a gente não falou aqui das boas notícias de Goiânia e Ribeirão especificamente, porque foi falado nas ofertas e tem sido incrível ver o que Deus tem feito, né, com essas duas missões, que o Brasil se uniu para que pudesse acontecer e Deus tem abençoado enormemente. Queremos inspirar e animar, encorajar você, né, para que continue sonhando, acreditando e vivendo intensamente o reino de Deus, que essas boas notícias tenham te ajudado nisso. Muito obrigado a todos e vamos continuar com o nosso culto. Fiquei tão emocionada de ver nossos irmãos ao redor do Brasil e como a palavra de Deus está sendo espalhada. Foi realmente um presente muito especial este culto hoje. Foi mesmo, né, querida? Foi um presente especial de Deus esse culto hoje. Eu quero muito agradecer os irmãos que dedicaram tempo para produzir as gravações, enviar as gravações até nós. Quero agradecer muito o empenho de cada um em fazer o melhor para que pudéssemos assistir esse culto hoje e ver o que Deus está fazendo, ver o que Deus está produzindo nas igrejas, os batismos, as boas notícias. Quero muito agradecer ao Alcides também que preparou a pregação, que tanto nos inspirou e também desafiou. Eu quero muito agradecer e quero que vocês, juntamente conosco, continuem orando, tendo fé de que Deus vai continuar esse trabalho no nosso país de dimensões continentais, que nós vamos continuar vendo as pessoas sendo salvas, sendo batizadas, avançando o reino do nosso país e vendo cada vez mais a mensagem sendo espalhada. Agradecemos a todos e que toda a glória seja dada ao nosso Deus. Amém.